Helena nunca tinha visto o próprio rosto, mas conhecia o som do próprio sorriso. Dava para ouvir quando ele aparecia, e a respiração ficava um pouco mais leve, o peito aquecia, as pontas dos dedos pareciam formigar. Ela era cega desde que se entendia por gente e cresceu ouvindo que tinha olhos grandes, cílios longos e uma covinha de um lado só, mas tudo isso era apenas uma coleção de ecos na sua cabeça. No abrigo Santa Luz, diziam que ela havia chegado ali bebê, depois de uma confusão no hospital, um acidente, um abandono, ninguém sabia direito. Os prontuários se perderam, as versões mudavam, os anos passaram. O que nunca mudava era a escuridão. E, ainda assim, Helena tinha uma coisa que espantava quem a conhecia em uma calma quase teimosa. Caminhava pelos corredores com sua bengalinha branca, mas raramente batia em algo. Conhecia o abrigo como se tivesse nascido dentro dele, cada porta pelo cheiro da tinta, cada cuidadora pelo som dos passos, cada criança pelo jeito de rir. Aos 15 anos, já era quase adulta para os padrões do orfanato, e isso significava uma coisa terrível que ela não dizia em voz alta: o tempo estava acabando. Quase ninguém queria adotar adolescente, muito menos uma adolescente cega. As outras meninas cochichavam quando achavam que Helena não estava ouvindo, esquecendo que os ouvidos dela eram o dobro de atentos. Ela vai acabar indo para aquele alojamento de jovens, você sabe, murmurava uma. É frio lá, não tem carinho, só recebem ajuda do governo e olhe lá. Outra respondia, pelo menos lá é melhor do que na rua. Helena ouvia tudo, guardava tudo, e na mesma noite se levantava devagar, com os pés descalços tocando o chão frio, e tateava até a janela. Não via o céu, mas sentia o vento no rosto e imaginava as estrelas. Eu não sei o que o mundo quer de mim, sussurrava baixinho. Mas eu prometo que não vou desistir. A vida dela parecia condenada à repetição, um café aguado de manhã, aulas com apostilas em braille doadas por alguma ONG, tardes ajudando as cuidadoras com as crianças menores, noites de silêncio cortado por choros e tosses nos beliches. Até o dia em que tudo virou de cabeça para baixo às 10h17 de uma terça-feira de chuva. Helena acordou com o cheiro de perfume caro no corredor. Não era o sabonete barato do abrigo, nem o desinfetante forte. Era um cheiro leve, elegante, com um fundo doce de baunilha e algo cítrico, como casca de laranja. Passos firmes, de salto alto, ecoavam pelo piso de cerâmica. Ao lado, passos mais pesados, de sapato social, arrastando de leve como quem tinha pressa, mas também muito costume em ocupar espaços. Helena estava sentada na cama, penteando devagar os cabelos com a escova velha que dividia com outras duas meninas, quando ouviu a voz da diretora, Dona Marta, um pouco mais aguda do que o normal. Sim, senhoria, esta é a ala das meninas. Temos algumas adolescentes ainda aptas para adoção. Elas são muito educadas. A outra voz, feminina, soou controlada, mas com uma tristeza profunda escondida debaixo de cada sílaba. Eu gostaria de conhecer todas. Sem exceção. Atrás dela, uma voz masculina grave, cansada, completou: queremos tomar a decisão com calma. Não estamos procurando alguém perfeito, só alguém que precise da gente tanto quanto a gente precisa dela. Helena sentiu o coração pular no peito. Ela sabia o que aquelas frases significavam. Candidatos à adoção. Isso ainda acontecia? Nos últimos meses, quase todas as crianças que ganhavam família eram bebês ou bem pequenos. Os adolescentes ficavam e viravam parte dos móveis. O cheiro de perfume foi se aproximando, até parar bem na entrada do quarto. Meninas, disse Dona Marta, com aquela voz oficial que usava quando tinha visita importante. Quero que recebam com carinho o Sr. Augusto e a Sra. Lígia. Eles vieram conhecer o nosso abrigo. Uma das meninas sussurrou para a outra: olha a roupa deles, deve ser gente muito rica. Helena não via roupa nenhuma, mas ouviu o som de um relógio caro batendo no pulso, o leve tilintar-de um bracelete de ouro e o modo como eles respiravam. Quem respirava assim, devagar, eram pessoas acostumadas a entrar em qualquer lugar sem pedir licença. Bom dia, meninas, disse a mulher, Lígia. Meu nome é Lígia, este é o Augusto. A voz dela tremeu só um pouquinho ao dizer o próprio nome, como se carregasse um peso enorme. Augusto falou em seguida: a gente não veio aqui para escolher brinquedo em prateleira. A gente veio conhecer histórias. Quem quiser conversar com a gente agradece. Ninguém se mexeu por alguns segundos, intimidado. Até que uma garotinha de 7 anos saiu correndo e agarrou a mão de Lígia. Você é muito cheirosa, disse sem filtro. O casal riu. Helena sorriu sozinha na cama.
Aquele riso tinha algo diferente, não era o riso frio de quem só fingia simpatia. Tinha alívio. Aos poucos, as meninas foram se aproximando. Helena ficou onde estava, os dedos apertando a escova. Ela sabia como aquilo terminava. Sempre havia uma conversa bonita, uma promessa vaga de voltar e, dias depois, o silêncio. Ela já tinha aprendido a não criar expectativas. Mas naquele dia algo fugiu ao controle. Enquanto Dona Marta apresentava as meninas, Lígia foi deixando seu olhar passear pelo quarto até parar em Helena. Não pelo rosto de Helena, que ela sabia que a menina não podia ver, mas por uma coisa bem pequena que só uma mãe atentaria, o jeito como Helena, mesmo sem enxergar, se obrigava a ficar com a coluna ereta, como se quisesse mostrar respeito à visita, mesmo ignorada. E aquela ali? Perguntou. Por que está sozinha? Dona Marta pigarreou, desconfortável. Helena é uma das mais velhas aqui. Tem 15 anos. Ela é cega de nascença. É uma menina maravilhosa, mas... Ela não terminou a frase. O resto era óbvio, mas quase ninguém quer uma adolescente cega. Posso falar com você? Perguntou Lígia, aproximando-se devagar. Helena ouviu o som dos saltos parando a poucos centímetros de sua cama. O perfume ficou mais intenso. Claro, respondeu Helena, com a voz um pouco rouca. Ela sempre ficava assim quando tinha que falar com gente desconhecida. Helena, não é? Confirmou Lígia, sentando-se na beira da cama sem tocar na menina, respeitando o espaço dela. Você pode me contar como é um dia perfeito para você? Helena franziu a testa. Esperava perguntas sobre a cegueira, sobre como tomava banho, como lia, se era dependente demais. Ninguém nunca perguntava sobre um dia perfeito. Um dia perfeito, repetiu. É. A voz de Lígia estava suave. Sem se preocupar se é possível ou não. Só, é perfeito. Helena pensou por alguns segundos. Seria um dia em que ninguém falasse de mim como se eu não estivesse ouvindo, começou, arrancando um sobressalto pequeno de Dona Marta. Um dia em que eu pudesse andar sem medo de tropeçar em nada, porque alguém ia estar do meu lado me descrevendo tudo. E também seria um dia em que eu tivesse certeza de que, quando fosse dormir, ninguém ia me dizer que eu vou precisar ir embora porque fiquei velha demais para ficar aqui. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Helena poderia tê-lo apalpado. Augusto limpou disfarçadamente o nariz. Lígia respirou fundo, várias vezes, como quem tenta impedir algo de desmoronar por dentro. E se eu te disser, murmurou, que a gente está procurando exatamente por alguém que queira um dia perfeito assim? Helena sorriu sem ver. Eu diria que isso parece coisa de filme. Augusto aproximou-se um pouco. Helena, a gente está pensando em adotar. Não prometo nada agora, porque seria irresponsável. Mas, se você quiser, a gente gostaria de te conhecer melhor. O coração de Helena disparou, mas ela segurou firme. Anos de frustração ensinaram a não pular de alegria muito cedo. Tudo bem, respondeu, simples. Mas, por dentro, uma parte dela, aquela que ficava escondida debaixo de camadas de decepção, acendeu uma luzinha minúscula. Eles ficaram ali quase 2 horas. Falaram sobre livros em áudio, sobre o som da chuva, sobre o medo do futuro. Helena demonstrou uma maturidade que assustou o casal. Não reclamava da própria condição. Reclamava apenas da sensação de ser sempre temporária na vida dos outros. Quando se despediram, Lígia segurou a mão de Helena um segundo a mais do que o necessário. Eu não faço promessas vazias, disse, baixo o suficiente para só a garota ouvir. Mas hoje eu vou brigar com o mundo para você. Helena sentiu os dedos daquela mulher tremerem. O que ela não sabia era que, do lado de fora do abrigo, dentro do carro preto estacionado na rua de terra, o mundo daquela mulher já tinha desmoronado muito tempo antes. E o motivo tinha nome, data de nascimento e olhos grandes que ela nunca mais tinha conseguido esquecer. 3 semanas depois daquela visita, Helena estava sentada na sala de Dona Marta, ouvindo o barulho do ar-condicionado velho tentando sobreviver, quando a diretora pigarreou pela 3ª vez. Helena, você sabe que em adoção de adolescentes é difícil, começou, na tentativa de preparar o terreno. Eu sei, disse Helena, com os dedos apertando o braço da cadeira. Mas a senhora me chamou aqui porque... O cheiro de perfume caro denunciou antes da voz responder. Porque às vezes o difícil acontece. Lígia entrou na sala, seguida de Augusto e de um homem de terno que cheirava a papel, tinta e burocracia. Helena, disse Augusto, a voz falhando um pouco, você gostaria de ser nossa filha?
A frase ficou suspensa no ar. Helena não sabia se ria, chorava ou corria. Tudo ao mesmo tempo parecia pouco. De verdade? Gaguejou. O homem do terno, que era o assistente social, interveio, a adoção ainda vai passar por alguns trâmites. Primeiro, um período de convivência, guarda provisória, depois audiência. Mas, em termos simples, sim, eles querem que você seja filha deles. Helena abriu a boca, fechou de novo. Eu não sei como é ter pai e mãe, confessou, com a franqueza crua de quem nunca pôde romantizar nada. Mas eu quero aprender. Lígia deixou escapar um soluço engasgado que transformou a formalidade da sala em algo profundamente humano. Augusto apertou o ombro da menina. A gente aprende junto. Assim começou a segunda vida de Helena. A transição foi tão rápida que ela mal teve tempo de se despedir mentalmente do abrigo. Em poucos dias, já estava sentada no banco traseiro de um carro silencioso e macio, sentindo pela primeira vez o cheiro de couro novo, enquanto o mundo passava por fora numa velocidade que ela só sentia pela mudança de vento. A casa, ou melhor, a mansão, dos Monteiro Prado ficava em um condomínio fechado na parte mais nobre da cidade. Helena não via os portões altos, os jardins milimetricamente aparados, nem as colunas de mármore, mas sentia tudo nos detalhes, o eco dos passos no hall de entrada, o toque macio do tapete persa sob o solado do tênis simples que tinham dado a ela, o tremor na voz da empregada quando disse, seja bem-vinda, senhorita. Pode me chamar de Helena, respondeu ela, instintiva. A empregada riu, nervosa. Tudo bem, Helena. Do lado de dentro daquela casa, a vida era outra. Havia um quarto só dela, com cama grande, lençóis que cheiravam a lavanda e um guarda-roupa com mais roupas do que ela tinha usado na vida inteira. Havia um aparelho que lia livros em voz alta, um computador com leitor de tela, um professor particular de braille avançado e até um especialista em mobilidade que vinha 2 vezes por semana ensiná-la a se deslocar com segurança. Parecia um sonho cuidadosamente produzido. E, como todo sonho bom demais, tinha uma sombra escondida atrás. Nos primeiros dias, Helena ouviu sussurros nos cantos dos corredores. Uma senhora de voz áspera, que logo descobriu ser a mãe de Augusto, dizia frases que ela fingia ignorar. Logo agora que esse assunto tinha sido enterrado, Augusto? Trazer uma menina cega para dentro de casa, justo agora? Augusto respondia em tom contido, mãe, não comece. Ela é uma adolescente que precisava de uma família. A mulher retrucava, com veneno, e você precisa mesmo é fazer terapia, não brincar de pai para tentar compensar. A voz baixava quando percebiam que Helena podia ouvir. Mas ela ouvia mesmo assim. Ouvir era o que ela mais sabia fazer. À noite, nos jantares, o clima era aparentemente perfeito. Augusto perguntava sobre as aulas, Lígia detalhava os planos para a adaptação da casa, falavam sobre transformar uma biblioteca num espaço tátil, com maquetes, mapas em relevo. Tudo lindo. Mas havia momentos em que Helena ouvia algo quebrar silenciosamente em Lígia. Era sempre quando o assunto chegava perto de hospitais, maternidade, crianças. Uma vez, Augusto comentou por alto sobre uma reunião em um hospital privado, para tratar de um projeto social da empresa. O garfo de Lígia parou no ar. O barulho do metal batendo no prato denunciou o tremor na mão dela. Eu não vou, disse de repente. Você sabe que eu não entro num hospital daquele desde... Ela parou. O silêncio pesou. Augusto pousou a mão sobre a dela. Eu sei. Helena percebeu que ali havia um segredo, um desses segredos com cheiro de luto e culpa. Ela não era curiosa por intriga barata, mas tinha sensibilidade suficiente para perceber quando o chão da casa tremia por dentro. A sensação de que tinha entrado em uma história que começou muito antes dela dava medo. Ao mesmo tempo, algo dentro dela sussurrava que, de alguma forma, ela era a peça central daquele quebra-cabeça. Não era só uma adolescente cega que caiu do céu na vida de uma família rica por acaso. Tinha mais coisa. A primeira grande fissura se abriu 2 meses depois que ela chegou na mansão. Uma tarde, enquanto Lígia ajudava a organizar as roupas no closet, o celular da nova mãe tocou. O toque era um som suave de piano, que Helena já tinha decorado. Do outro lado da linha, uma voz masculina falou com a urgência de quem carrega mais notícias. Lígia tentou sair do quarto para atender em particular, mas Helena, sem querer, se levantou na mesma hora, tateando a parede, e acabou ficando perto demais. Doutor, eu já disse que não quero mexer mais nesse assunto, sussurrou Lígia. Está tudo resolvido. E está enterrado. A voz do outro lado insistiu, e não está tão enterrado quanto a senhora pensa.
uma auditoria nova reabriu arquivos antigos do hospital. Há inconsistências demais no prontuário daquela noite. Eu precisava que a senhora viesse ver. Helena não entendeu tudo, mas algumas palavras grudaram nela como espinhos: um hospital, prontuário, noite, inconsistências. Eu não vou, repetiu Lígia, quase num choro. A minha filha morreu, doutor. Acabou. Eu não vou reabrir esse inferno. O mundo de Helena parou. Filha. Morreu. Augusto entrou no quarto alguns segundos depois, sentindo o clima pesado. Aconteceu de novo? Perguntou, só de olhar para o rosto pálido de Lígia. Ela assentiu, sem conseguir falar. O médico. Quer que a gente vá lá ver uns papéis. Sobre ela, meio engasgado. Sobre ela, confirmou Lígia. Só que agora nós temos a Helena. E eu não vou perder isso também. Helena continuou em silêncio, o peito apertado. Ela não sabia que Lígia e Augusto tinham tido uma filha. Ninguém nunca tinha contado. E, pela forma como falavam, não era só um assunto triste, era um trauma vivo. Esse foi o primeiro fio puxado. O segundo veio numa noite em que a avó de Augusto, Dona Carmen, estava mais irritada do que o normal. Tinha acontecido alguma coisa na empresa da família, uma denúncia de desvio de dinheiro, manchetes em jornais. A televisão na sala estava baixa, mas Helena ouvirá os comentaristas repetirem o nome da empresa várias vezes, junto com a palavra escândalo. Tudo isso começou no mesmo ano daquela desgraça, disparou Dona Carmen, derramando vinho na toalha sem perceber. Se você tivesse escutado seu pai naquela época, Augusto, nada disso tinha acontecido. Mas não, teve que se envolver com assistência social, com hospital público, com bebê doente, com aquela tragédia. E agora traz mais uma caridade para dentro de casa, uma menina cega, justo quando precisamos de menos holofote. Augusto levantou a voz pela primeira vez na frente de Helena. Não fale dela assim. Assim como, retrucou a avó, venenosa. Como se fosse um lembrete andando pela casa da filha que você perdeu. O silêncio que se seguiu foi mortal. Helena sentiu o sangue sumir do rosto. Eu vou para o meu quarto, murmurou, levantando-se devagar. Ninguém tentou impedi-la. Ela subiu as escadas sentindo cada degrau como se fossem pedras. Naquele dia, quando se trancou no quarto, um pensamento assustador cruzou sua mente: e se eu for só isso para eles? Um remendo. Um substituto. Ela chorou baixinho, em silêncio, sem fazer escândalo. Aprenderá desde cedo que choro alto incomoda quem não sabe o que fazer com a dor. No meio da madrugada, ouviu batidas suaves na porta. Helena, era a voz de Lígia, cansada, culpada. Posso entrar? Helena enxugou o rosto com as costas da mão. Pode. A cama afundou quando Lígia sentou. O colchão cobrou a lembrança do peso, do perfume, da respiração dela. Você ouviu o que a minha sogra disse, não era pergunta. Ouvi. Aquilo foi cruel. E ela está errada em muita coisa. A voz de Lígia tremia. Nós não te adotamos para substituir ninguém. Você não é substituta de nada, nem de ninguém. Eu queria ter te contado sobre a nossa filha antes, mas eu não sabia como. Como ela se chamava? Perguntou Helena, num sussurro. Lígia demorou a responder, como se o nome fosse um bisturi. Se chamava Helena. A frase atravessou o peito da garota como um raio. Por um instante, ela achou que tinha ouvido errado. Helena? Sim. A respiração de Lígia engasgou. Ela nasceu há 15 anos, prematura. Passou alguns dias no hospital. Nos disseram que não tinha resistido. A gente enterrou um caixão pequeno demais, chorou um luto que nunca acabou. Quando te conheci no abrigo e ouvi seu nome, foi como se o chão tivesse sumido. Parecia uma crueldade do destino. Eu voltei para casa e disse pro Augusto que não queria te ver de novo, com medo de enlouquecer. Mas eu não consegui. Eu precisava voltar. Helena sentiu o quarto girar. 15 anos. A filha deles teria a idade dela. E a sua Helena também era cega? A pergunta escapou antes que ela pudesse pensar se era apropriado. Não sabemos, disse Lígia, num sussurro. Nós só a vimos entubada, cheia de fios. Disseram que ela tinha muitas complicações. O silêncio voltou, denso. Helena mordeu o lábio.
Você já pensou que, talvez, alguém possa ter mentido para vocês? As palavras soaram absurdas até para ela mesma, mas tinham sido plantadas pela tal ligação do médico, pelos termos inconsistências e prontuário. Lígia soltou uma risada sem humor. Seu Augusto vive com essa teoria. Eu é que nunca quis alimentar. Porque se eu aceitar que alguém tirou a minha filha de mim de propósito, eu não sei do que sou capaz. Helena ficou com aquilo na cabeça pelos dias seguintes. Era como se um quebra-cabeça estivesse se montando devagar, com peças que vinham do passado dela e do passado deles. Começou a reparar em detalhes que antes passariam batido. O jeito como a avó de Augusto sempre dizia, esse assunto já foi enterrado, como se estivesse repetindo um script. O fato de a enfermeira que trabalhava ali, Dona Alzira, ter um medo exagerado de tocar em qualquer tema ligado à maternidade. E, sobretudo, um pequeno segredo guardado no corredor dos fundos, em um quartinho que sempre ficava trancado. Da primeira vez que Helena passou por ali, com a bengala, sentiu o cheiro. Não era mofo. Era um cheiro de talco antigo e tecido guardado. O que tem aqui? Perguntou para o jardineiro, seu Manuel, que a ajudava a decorar o caminho para o quintal. Ele hesitou. Demorou 2 segundos a mais para responder. Ah, nada, menina. Só umas coisas velhas que a dona Lígia não mexe há anos. O som da chave virando na fechadura, toda vez que alguém passava, dizia o contrário. Era um nada muito bem protegido. Helena começou a mapear mentalmente a casa, contando passos, ouvindo ecos, tocando discretamente as paredes. Sabia onde rangia, onde cheirava produto de limpeza, onde a luz do sol batia diferente, mesmo sem ver. Um dia, quando todos pareciam ocupados, ela arriscou. Fingiu que estava indo para a cozinha, mas dobrou o corredor certo, contando mentalmente quantos passos até chegar na porta proibida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou. A mão encontrou a madeira. E estava fria. Ela encostou o ouvido, buscando algum indício do que tinha lá dentro. O silêncio respondeu. Mas o cheiro de talco esteve mais forte, misturado agora com algo metálico, como papel alumínio antigo, e um fundo de perfume infantil, muito fraco, que insistia em não morrer. Helena? A voz de Augusto soou atrás dela, surpreendendo-a. Ela se virou rápido demais. Quase tropeçando. Eu me perdi, disse, sem graça. A mentira escorregou mal da boca. Ela não era boa em mentir. Augusto suspirou. Esse quarto? Começou, mas parou. Aproximou-se e, pela primeira vez, encostou a testa na porta. Helena ouviu o som da respiração pesada, do nó de emoções prendendo a garganta. Foi o quarto que a gente preparou para bebê. Antes de ela, o antes de tudo. Um dia eu prometo te mostrar o que tem aqui dentro. Mas ainda não consigo. Helena sentiu, mesmo sabendo que ele não via. Tudo bem. Por fora, ela aceitou. Por dentro, algo se firmou. Se aquele quarto era o túmulo de uma história mal contada, então era ali que as respostas dormiam. E ela estava cansada de viver numa casa onde todo mundo tropeçava em fantasmas, mas fingia que era no tapete. No meio de tudo isso, uma nova bomba explodiu, e a empresa de Augusto virou alvo de uma investigação por corrupção e desvio de recursos públicos em obras de um hospital infantil. Jornais falavam disso o tempo todo, comentaristas gritavam sobre ética, manchetes exibia a foto de Augusto e, às vezes, de Lígia, congelados em poses elegantes que agora pareciam acusações. No colégio particular de elite em que Helena tinha acabado de ser matriculada, apesar das adaptações especiais, os cochichos começaram. Olha lá, a menina cega da família da lavagem de dinheiro. Será que ela sabe onde o pai esconde o dinheiro? Ela fingia não ouvir, mas cada palavra grudava na pele. Uma tarde, ao chegar da escola, ouviu a avó de Augusto discutindo com ele na sala. Eu disse que se você se envolvesse com o hospital público, isso ia dar problema. Assistencialismo, projeto social, tudo fachada. Agora estão dizendo que você desviou verba da ala neonatal. Quer coisa mais baixa? Augusto respondeu, indignado, mãe, eu nunca desviei nada. Se alguém fez isso, foi usando meu nome. E quem é que vai acreditar em você? Rebateu. Um empresário que milagrosamente decide adotar uma menina do orfanato justamente quando começa a investigação em cima do hospital? Augusto, isso cheira mal até aqui. Vão dizer que você fez tudo por marketing. Helena sentiu o estômago embrulhar. Então era isso que as pessoas iam pensar dela? Uma peça de cenário numa campanha de imagem?
Naquela noite, se trancou no banheiro e tateou o próprio rosto, como fazia às vezes quando queria se lembrar de que existia de verdade. Os dedos passaram pelas sobrancelhas, pelo nariz, pela covinha de um lado só. De repente veio um pensamento estranho, absurdo, mas teimoso, em será que eles me escolheram por causa da história deles com o hospital? Ou porque, ou de algum jeito, eu faço parte dela? A coincidência de datas, a idade, o nome, o médico ligando, o hospital infantil sendo investigado, a empresa envolvida, o quarto trancado. Era coincidência demais. Houve um dia em que tudo convergiu. Um carro diferente estacionou na porta da mansão. Helena reconheceu o ritmo dos pneus no pedrisco, o barulho da porta pesada, a respiração apressada. É o Dr. Henrique, sussurrou Dona Alzira na cozinha. O obstetra da Dona Lígia. Ele entrou na sala com passos seguros, mas a voz denunciante estava tomada por culpa. Lígia, Augusto, a gente precisa conversar. Agora. E sem advogados. Helena estava na escada, a caminho do andar de cima. O instinto dizia para subir. A intuição mandava ficar. Ela se sentou no degrau, bem quieta, sabendo que o corrimão fazia eco e que, se respirasse muito alto, denunciaria a presença. O coração batia tão forte que ela teve medo de que ouvissem. Eu não devia estar aqui, começou o médico. Meu advogado surtaria se soubesse. Mas tem coisas que a lei não resolve, só a consciência. Do que você está falando? Augusto perguntou, tenso. O médico respirou fundo. Vocês lembram da noite em que a sua filha nasceu? Lígia deixou escapar um soluço. Como eu poderia esquecer? Pois é, aquela noite também me persegue há 15 anos. Na época, eu aceitei a versão do hospital. Hoje eu sei que a versão foi construída. Helena quase desmaiou no degrau. Versão construída. Hospital infantil. Escândalo. Nome igual. E idade certa. O médico continuou, e naquela noite, houve uma troca. Não de incubadora, não de leito. De pasta. A ordem de óbito foi assinada com base num laudo que, agora eu sei, nunca existiu de verdade. O que existiu foi pressão da diretoria, envolvimento de gente grande, uma mistura de interesses financeiros com uma rede clandestina de encaminhamento de bebês para instituições. A voz falhou. Instituições como orfanatos. O ar sumiu dos pulmões de Helena. Ela agarrou o corrimão com tanta força que os nós dos dedos doeram. Lá embaixo, o silêncio demorou alguns segundos a ceder. Você está querendo dizer, Augusto articulou palavra por palavra, que a nossa filha pode não ter morrido? O médico demorou. Quando respondeu, a vida de todo mundo naquela casa mudou. Estou dizendo que, pelo que encontrei na auditoria, há 99% de chance de que a certidão de óbito dela seja falsa. E que ela tenha sido cadastrada em um abrigo público, com outro nome, como abandono. Ali, naquele exato segundo, Helena soube, antes mesmo que qualquer exame, documento ou teste confirmasse. Não precisava ver para entender. O mundo não estava mais apenas cheio de sombras. Ele tinha refletido um espelho direto no coração dela. E a imagem que voltava era tão assustadora quanto impossível de ignorar. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Nada explodia para fora, mas por dentro tudo estava em ruínas. Helena passava pelos corredores sentindo conversas interrompidas quando ela se aproximava, portas se fechando, suspiros pesados. Ela sabia que era sobre ela, mesmo quando ninguém dizia seu nome. O médico voltará, documentos haviam sido colocados sobre a mesa da sala de jantar numa ironia macabra, misturar papel de hospital com cheiro de comida caseira. Uma noite, Augusto chamou Helena para descer. Filha, disse, pela primeira vez usando aquela palavra com um peso que quase a fez chorar, tem uma coisa que a gente precisa conversar. Ela se sentou na cadeira, as mãos no colo, o ouvido atento a cada respiração. Lígia estava ali também, segurando algo entre os dedos, parecia papel, talvez uma foto, pelo barulho. O médico Henrique estava encostado no aparador, numa postura de quem se colocava disponível para uma sentença que poderia destruir sua carreira. A gente descobriu algumas coisas sobre o seu passado, começou Augusto. Helena engoliu seco, mas manteve o queixo erguido. E sobre o nosso também, completou Lígia. Eu quero que você saiba que nada do que a gente vai falar muda o que sentimos por você. Mas muda tudo o que eu sei sobre mim, né? Cortou Helena, sem grosseria, apenas com uma honestidade brutal. Augusto suspirou. Talvez.
O doutor Henrique pigarreou. Helena, os registros do hospital daquela época mostram que, na mesma noite em que a filha dos Monteiro Prado nasceu, uma outra bebê deu entrada. Prematura, com complicações, encaminhada sem nome, apenas como RN feminino de mãe desconhecida. Só que, e cruzando as informações, as horas, as descrições, percebemos que há algo impossível, só havia uma incubadora disponível naquele setor. E 2 prontuários para uma mesma criança. O que isso quer dizer? A voz de Helena falhou. Quer dizer que alguém usou o prontuário da filha deles para encobrir o desaparecimento de uma criança sem nome, respondeu o médico, sem rodeios. O óbito que foi registrado no sistema provavelmente não foi o da filha deles, e sim o do outro bebê, ou nem isso. Há lacunas demais. A mesma criança pode ter sido declarada morta em um papel e viva em outro, com outro nome, encaminhada para o sistema de adoção como se tivesse sido abandonada. Helena ouviu um som de papel sendo empurrado na mesa. Este aqui é o registro de entrada de uma bebê sem nome, na mesma noite, no mesmo horário em que a nossa Helena nasceu, disse Lígia. E este é o registro de saída dela, semanas depois, para um abrigo público. Sem família. Sem história. O assistente social, que também estava presente, completou, e este é o registro do abrigo Santa Luz, daquela mesma data. Entrada de um bebê do sexo feminino, sem identificação dos pais, batizado pelo sistema como Helena. O mundo pareceu se afastar alguns centímetros dos pés da menina. Ela se agarrou à beira da mesa. Vocês estão dizendo que, eu. Augusto não deixou que ela terminasse. Estamos dizendo que há uma chance enorme de você ser a mesma criança que foi tirada da gente naquela noite. Houve um silêncio. Um silêncio diferente de todos os que Helena já tinha sentido. Não era um silêncio de descaso, nem de constrangimento. Era o silêncio de uma verdade grande demais para caber nas paredes. Mas não é certeza, murmurou, a voz quase sumindo. Ainda não, disse o médico. Por isso eu sugeri um exame de DNA. Helena riu, um riso curto, nervoso. Eu não vejo nada, doutor. Nunca vi o rosto de ninguém. Sempre ouvi que a ciência podia explicar quase tudo, mas não achava que um pedacinho de saliva ia ser capaz de dizer quem eu sou. A ciência não diz quem você é, respondeu Augusto, com a voz embargada. Só ajuda a explicar de onde você veio. Fizeram o exame no dia seguinte. A coleta foi rápida, quase banal perto do peso que carregava. Umas cédulas de algodão na boca, alguns tubos etiquetados, papéis assinados. Helena sentiu cada assinatura como um golpe. Oh! Resultado ficaria pronto em alguns dias, mas, para ela, a verdade já tinha pousado. Mesmo assim, esperou. Não tinha outro jeito. Enquanto isso, descobertas continuavam pipocando. Investigações paralelas mostraram que, na época, o hospital infantil mantinha, com a conivência de alguns diretores e funcionários, um esquema sujo de realocação de bebês considerados sem perspectiva, filhos de mães em situação de rua, usuárias de drogas, ou casos em que acreditavam que a família não teria condições de cuidar. Muitos eram encaminhados para abrigos sem o devido contato com a família de origem. Outros desapareciam por completo. No meio desse cenário, uma enfermeira novata relatou ter ouvido, naquela noite específica, uma discussão no corredor em uma diretora querendo resolver o problema rápido, um médico hesitando, uma ordem seca em assina o óbito e manda outra criança pro mesmo abrigo daqueles projetos. Quais projetos? Perguntou Helena, quando Augusto lhe contou essa parte. Os projetos sociais da empresa do seu pai, explicou Lígia, com uma ironia amarga. Na época, nós financiávamos leitos para crianças sem família. Eu achava que estava salvando vidas. Hoje sei que, sem querer, talvez tenhamos alimentado um sistema que roubou a nossa. As notícias vazaram. A imprensa, que antes martelava Augusto como vilão de corrupção, agora descobria um enredo ainda mais sórdido, em troca de prontuários, bebês desaparecidos, uma filha possivelmente dada como morta e jogada no sistema como abandonada. Programas de TV falavam disso o dia todo. A menina cega do orfanato que pode ser a herdeira desaparecida. Escândalo no hospital infantil, filha de empresários teria sido arrancada dos pais e criada em abrigo. Na escola, os comentários mudaram de tom. Antes, zumbiam com desdém. Agora, pingavam curiosidade e inveja. Imagina descobrir que você é filha de bilionários. Ela devia estar feliz, vai ficar rica. Só que ninguém via o que estava acontecendo por dentro de Helena. Ela não estava feliz. Não sabia nem que nome dar ao que sentia.
Era como se tivessem arrancado o chão conhecido, por mais duro, frio e pobre que fosse, e a colocado em cima de um palco cheio de luz que doía, mesmo sem enxergar. O dia em que o resultado chegou, a casa estava tão silenciosa que até o relógio da parede parecia ter medo de fazer barulho. O envelope foi colocado na mesa. O médico respirou fundo e disse algo sobre porcentagem, compatibilidade, margem de erro. Helena não ouviu. Só ouviu quando ele disse, compatibilidade de 99,999%. Do ponto de vista genético, não há dúvidas. Helena, você é filha biológica de Augusto e Lígia. As palavras entraram como uma tempestade, derrubando tudo. A primeira reação de Helena não foi alegria, nem raiva. Foi uma dor antiga, que ela nem sabia que carregava, ganhando forma. Então, eu não fui abandonada, sussurrou. A vida inteira ela tinha convivido com essa frase, mesmo quando ninguém dizia, alguém te deixou. Agora, a frase desmoronava. Lígia avançou, ignorando qualquer pose, e a abraçou com a força de quem abraça um milagre e um pedido de perdão ao mesmo tempo. Nunca, chorou. Eu nunca teria te deixado. Eu achei que você tinha morrido. Eu enterrei um caixão vazio. Augusto se juntou ao abraço, a mão grande afagando os cabelos dela. Filha, me perdoa por ter demorado tanto para te encontrar. Helena deixou o peso de 15 anos desabar nos ombros deles. Chorou tudo que não tinha chorado quando criança, porque na época não tinha nem quem segurar. Chorou pelo bebê que foi sozinho pro abrigo, pela menina que aprendeu braille tateando a apostila velha, pela adolescente que esperou adoção enquanto o mundo dizia que ela era difícil. Chorou também por eles, pelos pais que tiveram a filha arrancada sem saber e que, mesmo assim, decidiram buscar outra criança, sem imaginar que estavam trazendo a própria de volta. Naquela noite, quando a casa finalmente esvaziou de vozes de médico, assistente social, advogado, jornalista na porta, Helena se trancou no quarto e se sentou no chão, encostada na cama. A bengala ao lado, o silêncio finalmente sendo apenas silêncio. Então eu sou as duas, murmurou para si mesma. A Helena da mansão e a Helena do abrigo. A filha querida e a menina que ninguém quis. A porta bateu de leve. Posso entrar? Era a voz rouca de Augusto, com cheiro de café e de dia longo demais. Pode, respondeu. Ele entrou e se sentou ao lado dela no chão, ignorando o terno caro. Ficaram alguns segundos em silêncio, respirando juntos. Sabia que, desde o dia em que te vi no abrigo, eu tive uma sensação estranha, começou ele. Não era só culpa, nem caridade. Era como se uma parte de mim tivesse reconhecido você sem motivo. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Agora eu sei que era o contrário. Era o único pedaço da minha cabeça que ainda funcionava direito. Helena deu um sorriso fraco. E eu achei que vocês estavam me adotando porque queriam limpar o nome na imprensa, disparou, sem açúcar. Augusto engasgou. Você pensou isso? Pensei. Com tanta gente falando que você tinha desviado dinheiro de hospital, e eu lá, cega, vindo de um abrigo ligado a um hospital, parecia inconveniente demais. Ele não se ofendeu. Apenas assentiu. Você tinha todo o direito de desconfiar. Eu também já desconfiei de tudo e de todos. Inclusive de mim mesmo. Ele respirou fundo. Mas, olha, se eu quisesse limpar nome, contratava publicitário, não uma filha. Helena riu, pela primeira vez em dias. Ainda bem. Ele ficou sério de novo. O mundo lá fora vai fazer barulho por causa disso. Vão te chamar de menina milagrosa, de herdeira perdida, vão querer entrevista, programa de TV, vão romantizar uma história que foi, na verdade, um crime. E você não é obrigada a sorrir para a câmera e fingir que está tudo lindo. O que eu sou obrigada a fazer? Perguntou ela. Nada, respondeu Augusto. Você não me deve nada. Nem a sua gratidão, nem sua alegria, nem seu perdão. Tudo o que fizeram com você foi injusto. Você tem o direito de ficar com raiva, se quiser. Helena pensou por alguns segundos. Eu estou com raiva, admitiu. Mas não é de vocês. De quem então? De quem decidiu que podia brincar com a vida de um bebê porque achou que ninguém ia sentir falta. De quem assinou o papel sem olhar para quem estava do outro lado. De quem transformou um hospital, que devia salvar gente, numa máquina de sumir criança. A voz dela subiu um tom. Eu não sei o rosto de nenhum deles. Mas eu sei o som da covardia. E agora eu tenho voz.
Naquele momento, alguma coisa dentro de Augusto se alinhou. Ele lembrava de reuniões de conselho, anos atrás, em que alguns membros defendiam cortes de verbas, terceirizações sem muita transparência, parcerias estranhas com empreiteiras e empresas de gestão hospitalar. Ele lembrava de ter sentido desconforto e, mesmo assim, ter deixado passar, confiando em relatórios. Talvez a primeira pessoa de quem eu precise cobrar alguma coisa seja a mim mesmo, disse. Eu estava lá quando muita coisa errada aconteceu, mesmo sem saber de tudo. Eu tinha poder para olhar melhor. Não olhei. Helena virou o rosto na direção da voz do pai. Então a gente faz assim, sugeriu, numa calma surpreendente. Você usa o poder que tem agora para consertar o que der. E eu uso a história que me deram, sem ter perguntado se eu queria, para que ninguém esqueça o que aconteceu. Como assim? Perguntou ele. Eu não sei ainda, respondeu ela. Mas eu sei que não quero ser só a menina cega que descobriu que é filha de ricos. Eu quero ser a pessoa que vai garantir que o que fizeram comigo e com outras crianças nunca mais seja condenado só na internet, e sim na justiça. Os meses seguintes mostraram que Helena não estava falando por impulso. A investigação sobre o hospital se aprofundou. Diretores foram afastados, prontuários antigos foram abertos, um esquema inteiro de manipulação de documentos veio à tona. A avó de Augusto, que tanto insistira para enterrar o assunto, acabou tendo que encarar o próprio papel. Anos antes, quando o escândalo dos leitos começou a ameaçar a imagem da família, ela tinha pressionado conselheiros a resolverem tudo discretamente. Não sabia, ou dizia não saber, que resolver incluía fechar os olhos para práticas criminosas. A relação entre ela e o resto da família nunca mais foi a mesma. Lígia, por sua vez, se viu obrigada a revisitar o luto que nunca viveu direito. Muitas noites, Helena acordou com o som abafado da madrasta, agora mãe biológica, chorando no corredor. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu, ela se levantou, tateou até encontrá-la sentada no chão, encostada na parede, a mão na boca para não acordar ninguém. Eu enterrei uma criança viva, soluçou Lígia. Não foi você, respondeu Helena, sentando ao lado. Foi gente que tinha farda de médico e crachá de diretoria. Mas quem teve o peito rasgado fui eu, murmurou Lígia. E fui eu que te deixei lá todos esses anos sem saber. Você não sabia que eu era eu, disse Helena, tentando sorrir. E, ainda assim, quando me viu, me quis, mesmo achando que eu era outra. As duas ficaram ali, abraçadas no corredor, chorando por duas vidas diferentes, que agora eram uma só. Quando a poeira da revelação começou a baixar, uma nova etapa começou, em há de decidir o que fazer com tudo aquilo. Advogados sugeriram acordos silenciosos com o hospital, indenizações milionárias, cláusulas de sigilo. Assina e segue a vida, recomendavam. Augusto e Lígia, exaustos, quase cederam. Quase. Até que Helena participou de uma reunião e, pela primeira vez, bateu de frente com os especialistas da família. Desculpa, mas não, disse, firme. Eu passei 15 anos da minha vida como um número em prontuário velho e outro número em planilha de abrigo. Eu não vou virar agora um valor em acordo confidencial. Um dos advogados, irritado, retrucou, em Helena, eu entendo sua indignação, mas você é muito jovem para entender como o mundo funciona. Ela inclinou a cabeça, como fazia sempre que queria gravar o tom exato de uma humilhação. Eu posso ser jovem, doutor, mas eu vivi coisas que o senhor nem imagina. Eu cresci num lugar onde ninguém tinha certeza se ia ser chamado pelo nome no dia seguinte. Eu sei muito bem como o mundo funciona quando a gente deixa só os de gravata decidirem tudo. Foi exatamente por isso que sumiram comigo. O silêncio na sala foi imediato. Augusto pigarreou. Eu estou com a Helena. Ali, uma decisão foi tomada, e em vez de abafar o caso, eles iriam expor tudo. Abririam processos, dariam entrevistas, mostrariam documentos. Não por vingança barata, mas por justiça. Não só por Helena, mas por tantas outras crianças cujos prontuários tinham datas estranhas, assinaturas apressadas, lacunas de horas e dias. O escândalo cresceu. A empresa de Augusto sofreu no curto prazo, ações despencaram, contratos foram cancelados. Mas, aos poucos, algo inesperado aconteceu, e a postura de transparência radical começou a inspirar outras empresas, outros hospitais, outras famílias a revisarem histórias mal contadas. Dentro de casa, a vida de Helena também mudou. Ela continuou cega, não houve milagre, nem cirurgia salvadora, mas o modo como ela enxergava a si mesma mudou completamente. Aos poucos, foi deixando de se ver como a menina que ninguém quis para se entender como a menina que alguém roubou.
Isso não diminuía a dor do que viveu, mas tirava um peso de culpa que ela nem sabia que carregava. No abrigo, crianças que eram deixadas diziam frases que ela lembrava bem e minha mãe não me quis. Meu pai me jogou aqui. Agora, quando visitava o Santa Luz e ela passou a visitar com frequência, Helena se sentava no refeitório, com o cheiro de arroz e feijão aguado no ar, e contava sua história sem maquiagem. Me disseram a vida toda que ninguém me quis, dizia, com as mãos sobre a mesa de madeira riscadas de nomes. Hoje eu sei que alguém me quis tanto que até sofreu por uma filha que nem sabia onde estava. Uma menina pequenininha, com voz de choro. Contido, perguntou um dia, mas e se ninguém tiver me querido mesmo? Helena respirou fundo. Aí você faz o que eu fiz, mas mais cedo, decide que o fato de uma pessoa não ter te querido não define se você é amável ou não. E, enquanto isso, a gente trabalha para descobrir se é verdade mesmo que ninguém te quis ou se alguém roubou essa chance de vocês, como fizeram comigo. Como parte da reparação, Augusto e Lígia criaram, com o nome de Helena, um instituto para crianças cegas e para crianças que passaram por adoções irregulares. O Instituto Helena não era um prédio frio com logo bonito. Era uma casa adaptada, cheia de texturas, sons, gente. A primeira exigência de Helena foi simples: quero que aqui ninguém seja chamado de caso, processo, número. Cada um entra pela porta com o nome inteiro e a história inteira. Quando completou 18 anos, Helena foi convidada para falar em uma audiência pública sobre direitos de crianças em instituições. Ela subiu ao palco conduzida por um voluntário, o som dos flashes tentando tocar o rosto que ela nunca veria. Ao pegar o microfone, não se apresentou como herdeira, nem como protagonista de um caso famoso. Meu nome é Helena, começou. Durante 15 anos, eu fui oficialmente uma criança abandonada. Depois descobri que, na verdade, fui uma criança roubada. Ela contou, em detalhes, o que tinha vivido, na escuridão do orfanato, o choque da adoção por uma família rica, a descoberta devastadora de que aquela família sempre foi dela, mas foi impedida de saber. O plenário, lotado, ficou em silêncio. Não era a história de novela que a imprensa gostava de vender. Era mais feia, mais incômoda, mais real. Eu não posso mudar o que aconteceu comigo, disse. Mas posso usar o que me fizeram para garantir que o nome abandono não seja usado como desculpa para crime. Criança que nasce pobre não é descartável. Criança que nasce doente não é problema a ser administrado em planilha. Cada uma dessas vidas tem alguém atrás, com o coração quebrado, mesmo que o sistema decida ignorar. No final, ela respirou fundo e disse uma frase que ecoaria por muito tempo: a cegueira que mais destrói não é a minha. É a de quem escolhe não enxergar o outro porque fica mais fácil dormir à noite. Na mesa, alguns políticos evitaram encará-la, mesmo ela não vendo, eles se sentiram vistos. O caso do hospital resultou em condenações, novas leis, mudanças em protocolos, fiscalização maior sobre abrigos. Muitos disseram que foi graças ao escândalo da herdeira cega. Helena sempre corrigia, e não foi graças a mim. Foi graças a todas as crianças que ninguém filmou, mas que sofreram o mesmo. Eu só tive mais sorte e mais gente olhando. Anos depois, em uma tarde comum, Helena caminhava pelo jardim da antiga mansão, agora também sede do instituto, com a bengala desenhando o caminho e o sol esquentando o rosto. Augusto vinha ao lado, mais grisalho, mais leve. Você sabe, comentou ele, que se nada disso tivesse vindo à tona, a gente ia continuar vivendo com um buraco que não tinha nome. Eu também, respondeu Helena. E eu ia continuar achando que tinha sido rejeitada. Você nos perdoou? Ele perguntou, não com a insegurança de antes, mas com a humildade de quem sabe que perdão não é obrigação. Ela pensou um pouco. Pelo que me fizeram, não, disse. Porque não foram vocês que fizeram. Pelo que não conseguiram ver antes, eu entendo. Vocês também foram enganados. Ela sorriu. Mas, se a pergunta é se eu teria escolhido outra vida no lugar da que eu vivi, mesmo com todo o sofrimento, a resposta é não. Não, ele arregalou os olhos, surpreso. Você não teria preferido nascer, crescer e ficar com a gente desde sempre? Helena riu, com doçura. Claro que eu queria ter tido colo de mãe desde o primeiro dia. Queria ter aprendido a andar segurando a sua mão. Mas, se eu tiro o abrigo da minha história, eu tiro também as crianças que eu conheci, as cicatrizes que me fizeram quem eu sou, a coragem que eu só descobri porque precisei sobreviver. Eu não estaria aqui lutando por elas. Ela parou, ergueu o rosto para o céu que nunca tinha visto, mas sempre sentirá. Às vezes, continuou, a vida da gente é escrita por mãos criminosas, injustas, egoístas. Mas,
Quando a caneta cai no nosso colo, a gente decide se continua o texto do jeito que eles começaram ou se muda o final. Augusto enxugou discretamente uma lágrima. E você mudou. Nós mudamos, corrigiu Helena. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém se salva sozinho. Naquele mesmo fim de tarde, uma van parou em frente ao portão. Dela desceram crianças vindas de um abrigo do interior, para conhecer o instituto. Entre elas, uma garotinha pequena, de olhos vendados por um curativo, segurando a mão de uma cuidadora. Helena ouviu a vozinha perguntar: moça, é aqui que mora a menina cega que achou a família? A cuidadora riu. É aqui que mora a menina que nunca mais deixou ninguém ser tratado como coisa perdida. Helena aproximou-se, guiada pelo som. Oi, disse, agachando-se para ficar na altura da menina. Meu nome é Helena. Qual é o seu? A garotinha hesitou. Disseram que eu não sei quem é meu pai, nem minha mãe. Então acho que meu nome não importa. A frase cortou Helena por dentro. Ela estendeu a mão, com firmeza. Importa, sim. Muito. Aqui, a gente começa por aí, pelo nome. O resto, se tiver sido roubado, a gente luta para recuperar. E, se não der, a gente constrói coisa nova em cima. Mas ninguém aqui é ninguém um ponto. A menina palpou a mão dela, com dedos ainda incertos, como quem testa o mundo. Meu nome é Ana, sussurrou. Prazer, Ana, respondeu Helena, sorrindo. Bem-vinda ao lugar onde a gente aprende que, mesmo quando tentam apagar a gente da história, a gente pode escrever de novo. E, naquele instante, ficou claro que o maior plot twist da vida de Helena não foi descobrir que era filha de uma família rica. Foi descobrir que, mesmo depois de tudo que fizeram com ela, seu coração ainda era capaz de transformar injustiça em propósito, dor em ponte, escuridão em caminho para os outros. Porque a cegueira dela nunca a impediu de enxergar o essencial, que nenhum abandono define quem você é, mas o que você faz com a verdade que descobre sobre si pode, sim, mudar o mundo inteiro à sua volta.